Paulo recorda aos Gálatas que ele tem uma relação com eles, por isso os chama de filhos, por quem tem dores de parto. Paulo, ao escrever, chama ele de filhos porque recorda também o acolhimento que recebeu dos Gálatas. Gálatas 4, 8 a 20 fala que Paulo teve uma grave enfermidade e por isso ele teve uma experiência profunda com os cristãos da região da Galácia sendo acolhidos por ele. Essa enfermidade possivelmente Paulo tenha contraído na região da Panfilha, de Perge, na Panfilha, onde havia uma alta incidência de malária. Alguns estudiosos sugerem que Paulo pegou malária no começo da primeira viagem missionária e que tinha muita dor de cabeça, inclusive afetando a sua visão. Gálatas 4,15 vai dizer que os crentes da Galácia estavam dispostos a dar os seus olhos para Paulo. Olha que expressão bonita. Que experiência profunda Paulo teve com essas igrejas da região da Galácia. Com isso, então, por ser uma relação de filhos, Paulo tem autoridade para confrontá-los agora. Por isso, Paulo os lembra primeiro de que os apóstolos Pedro, João e Tiago reconhecem sua autoridade. Gálatas 2:9, Paulo vai falar como eles estenderam a destra da comunhão para ele. Então, portanto, Paulo não compreende como é que os Gálatas puderam se deixar influenciar pelos judaizantes, colocando em dúvida o seu amor por ele. Não é só uma questão de teologia. É nessa perspectiva que Paulo os confronta e com isso, então, ele pode de novo convidar a igreja a voltar para o evangelho, pois diz que eles se desviaram para um outro evangelho. Logo após Paulo escolher não levar João Marcos consigo em sua segunda viagem missionária, Atos 15, 40, 41 vai dizer que Paulo escolheu Silas para caminhar com ele. E Atos 16, 1 a 3, logo na sequência, vai dizer que Paulo escolheu Timóteo também para caminhar junto. Então, Paulo, Silas e Timóteo. Silas é um líder reconhecido dos apóstolos, dos presbíteros da igreja de Jerusalém, Atos 15, 22 vai dizer. Então, de igual forma, também Timóteo tem a recomendação dos irmãos de Icônio e de Listra, diz Atos 16, 2. Paulo não está pegando do zero alguém que não é conhecido para seguir na caminhada, investir neles, porque é caminhando com eles que Paulo está formando novos líderes de nova geração. E eu penso que, como é importante que Paulo, aqui caminhando com eles, tenha referência do contexto da igreja onde eles estão. Então, não é só uma percepção de Paulo, essas são as pessoas que devo investir, ou elas têm um perfil e são competentes. Mas há também uma igreja que valida essas pessoas com quem agora Paulo vai começar a caminhar e investir de forma mais intensiva na vida dela. Quando estamos falando de novos líderes emergentes ou vocacionados, quero chamar a atenção para 3 áreas que são importantes caminhar investindo nessa nova geração de vocacionados. Primeiro, a formação teológica. Precisa ter uma boa formação teológica. Não estou necessariamente falando de um seminário, mas de um processo de formação teológica muito profundo. Nós precisamos ter consciência que cada vez mais precisamos discernir o que é bíblico e, de fato, o que Deus tem para nós, como seu povo, como seus filhos, como sua igreja para esse tempo. E segundo, então, além de formação teológica, estar caminhando em alguma área ministerial. Quando Paulo chama os 2 juntos para caminhar, Silas e Timóteo, eles vão desenvolver o ministério junto com Paulo. Então, cada um, no seu contexto de novos vocacionados, está desenvolvendo um ministério, já caminhando com alguém que investe em sua vida, e ele já está nesse contexto de igreja. E a terceira área para novos vocacionados é discipulado. É caminhar ajudando este homem, essa mulher de Deus, esse novo vocacionado a ter maturidade em Cristo, e caminhando num processo intencional de crescimento.
Com isso, por meio de grupos, microgrupos de discipulado ou de mentorias individuais também, mas desenvolver esse ali. Então, formação teológica, desenvolvimento ministerial, atuando em algum ministério e crescimento, maturidade por meio do discipulado. Paulo foi um grande formador de novos líderes. Então, não foi num seminário teológico. Paulo vai dizer a Timóteo que ele deve guardar a doutrina, né? Mas como é especial que essa doutrina precisa ser vivida em sua vida. Então, não só saber a teologia, mas também aplicar a palavra de Deus em sua vida. Essa teologia ser vivida. Para Timóteo, Paulo diz que a melhor doutrina é a vida do Timóteo, ela precisa refletir essa doutrina. Então, como podemos nós sermos intencionais em investir numa nova geração, em novos vocacionados e em líderes emergentes? Vamos ouvindo a Deus. E temos aí o encorajamento de Paulo neste movimento de estar cercado por novos líderes e investindo na vida deles como parceiros de ministério. Um abraço.